Graças a Deus por essa manhã, por esse louvor. Eu quero agradecer o grupo do louvor, porque eu pedi para eles, muito gentilmente, eles atenderam, que eu pedi para que todos os ministros estivessem hoje, o maior número de músicos estivessem aqui, e os irmãos se esforçaram, né, Rodrigo? Glória a Deus, viu? Para estarem aqui e fazer esse louvor tão bonito, onde nós podemos preparar o nosso coração para a palavra. Graças a Deus por isso. Amém, queridos? Amém? Quem está feliz, levanta a mão aí, quem está feliz. Quem está feliz? Glória a Deus. Eu estou feliz porque a gente vê o agir de Deus aqui na nossa comunidade. Isso alegra o nosso coração, alegra a nossa vida. Glória a Deus por isso. Eu vou compartilhar uma palavra com você, uma palavra de Deus para o teu coração. E vou pedir, Dani, tu pode projetar, Tiago, será que está pronta aquela imagem da nossa série de mensagens lá? Queridos, como vocês, os irmãos sabem, nós começamos aqui uma série de 7 mensagens que antecedem a Páscoa. Ou seja, nós queremos preparar o coração e a vida da igreja para o dia 17, que é o dia de culto de Páscoa aqui. Nós começamos aqui e tem sido uma grande bênção. Por quê? Qual que é o propósito com isso, queridos? O que nós queremos com isso? Eu quero chamar... Irmãos, depois vocês podem... Gessi, por gentileza. Depois a gente termina de secar aqui em cima, tá, Ney? Obrigado, querida, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês, queridos, porque eu gostaria de fazer agora uma viagem imaginária com você, a partir dessa mensagem e dessa série de mensagens que nós estamos fazendo. Eu quero convidar você a pensar comigo quero convidar você a imaginar comigo que hoje é a Sexta-feira Santa. Imagine que hoje é a Sexta-feira Santa. Imagine comigo isso. O Filho de Deus, Jesus, está entregando a sua vida no madeiro. Sabe, queridos, vamos pegar um pouquinho da distração. Eu quero convidar você a pensar comigo sobre isso. Jesus está crucificado no madeiro. Sexta-feira, ele foi torturado, ele foi espancado, ele foi humilhado e agora ele está pregado numa cruz no madeiro. Quero convidar você a pensar comigo sobre isso. E o que ele quer nos dizer nas suas últimas palavras? Jesus está nessa posição e a nossa série de mensagens está baseada nas últimas palavras de Jesus estando na cruz. O que ele quer dizer para mim e para você nessas últimas palavras? O que ele quer que as pessoas ao pé da cruz ouçam e repitam, queridos, para as próximas gerações? É muito sério isso. E ao mesmo tempo é extremamente atual. Será que nós conseguimos nos transportar para esse momento com Jesus? Ele lança palavras, queridos, enquanto ele está crucificado. E é nessas palavras que nós queremos aprender algumas coisas com Cristo. E precisamos aprender. Necessitamos ouvir. Eu preciso permitir que isso entre na minha vida, no meu coração. Pensando nisso, queridos, e refletindo nessas últimas palavras de Jesus na cruz, é que nasceu o desejo de buscar esse conteúdo, para que a gente possa preparar a nossa comunidade para esse dia tão maravilhoso que é a Páscoa, que é o centro da fé do Evangelho, é a Páscoa. Muito importante. Eu creio que essas frases que Jesus fala serão como marcos para nós. Sabe o que é marco, querido? Uma experiência que marca a sua vida. Eu estava conversando com os irmãos que se batizaram na sexta-feira
e falei para eles que tem alguns momentos em que Deus fala conosco de maneira tão especial, que é marco na nossa vida. Quem já viveu essa experiência aí? Sabe, eu acredito que Deus fala com a gente, eu só não acredito que Deus fala quando cai uma colher, eu acho que isso é um pouco de exagero, sabe? Mas eu acredito que Deus fala e fala de maneira muito clara. Mas tem momentos que Ele fala que são marcos, que marca a tua fé, marca a tua história. E eu sei que muitos aqui têm experiências assim como eu tenho. Algumas vezes Deus falou e marcou, foi assim, marco. E eu pude perceber, conversando com os irmãos na sexta-feira, que cada um teve uma experiência como essa, e foi muito legal ouvir a experiência de cada um. Então, queridos, essas frases que Jesus fala, eles serão como marcos para nós, rumo à Páscoa, que não somente é um feriado ou um evento anual, mas uma experiência de reconhecimento, trazendo à memória aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Amém, queridos? É uma experiência de reconhecimento. As palavras de Jesus na cruz, crucificado, é uma experiência de reconhecimento. Eu vou reconhecer, eu vou ter experiências ali daquilo que Ele fez por mim na cruz. O propósito dele estar crucificado daquele jeito, o propósito do sofrimento dele. E a gente quer falar com a igreja sobre isso, estamos falando com a comunidade sobre isso, para que a gente possa viver experiências que vão marcar a nossa vida aqui na nossa igreja. Amém, queridos? Nesses dias, em unidade, vamos receber revelações, e eu creio, se você abrir o teu coração, nesses dias em que nós estamos nessa série de mensagens, nós vamos receber revelações profundas, se você abrir o teu coração aí. Revelações profundas e práticas para aprofundar as nossas vidas no nosso relacionamento com Deus. Quem quer aprofundar o teu relacionamento com Deus, levanta a mão bem alto aí, querido. Eu quero. Mas nós precisamos ficar atentos à palavra de Deus e àquelas palavras que Jesus falou antes de entregar o seu Espírito na cruz do Calvário. São palavras que podem nos dar revelações profundas para você e para a sua fé. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós já falamos aqui de pelo menos 3 palavras que Jesus disse, queridos. Essa é a terceira. No dia 27/3, o pastor Egon pregou: confie nas palavras de perdão. Na terça-feira, o nosso culto oxigenando de oração, confie nas palavras de cuidado, ou seja, o Senhor nos dá uma família para cuidar de nós. Você pertence a uma família, para que através dessa família você seja cuidado por Ele. Você pode dizer um amém, queridos? Na terça-feira nós falamos sobre isso. Nós pertencemos a uma família que Jesus, Ele começa isso, Ele começa esse modelo de vida para o cristão, esse estilo dentro de uma família, que são aqueles que se renderam a Jesus. Esses irmãos que desceram as águas nessa manhã, eles fazem parte de uma família, pertencem a uma família. Queridos, então congregue. Porque quando você congrega, você está sendo cuidado por Deus. Você está sendo cuidado por Cristo. Essa é a configuração que o Senhor Jesus nos ensina a vivermos como família de fé. Um povo que congrega é um corpo, aonde tem muitos membros, e ali nós seremos cuidados. Amém? Eu dei o exemplo, imagina se a gente corta o dedo, ele vai morrer, porque ele não vai receber os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Então não ande só, porque quando nós andamos só, nós não somos cuidados. Quando nós pertencemos a uma família, o Senhor cuida de nós, nutre a nossa fé, o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos encoraja, e isso é maravilhoso. E hoje eu quero falar, queridos, acredite nas palavras de esperança. Amém? Acredite nas palavras de esperança. É o título da minha mensagem nessa manhã abençoadíssima. Acredite nas palavras de esperança. Agora eu quero convidar você aí, abra a tua Bíblia
tua palavra, você que tem, abra ela lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 39 até o 43, queridos. Evangelho do nosso irmão Lucas, versículo 23. Acredite nas palavras de esperança. Jesus dá uma palavra de esperança nos 45 do segundo tempo para esse caboclo aqui. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa frase que ele fala para esse cara. 45 do segundo tempo, queridos. O juiz já estava com o apito na mão, Rodrigão. 45 do segundo tempo, Jesus dá uma palavra de esperança para esse caboclo. E olha que o caboclo não era fácil, viu, cara? Olha só. O texto vai dizer assim para nós. Um dos criminosos, ou talvez a tua tradução vai dizer, um dos ladrões, que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos para Jesus. Você não é Cristo? Ele perguntou. Ele disse, né? Você não é o Cristo? Ele disse. Salve-se a si mesmo e a nós. Ele quer ver alguma coisa, esse cara. Mas o outro criminoso o repreendeu, o outro ladrão o repreendeu dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas homem, que é Jesus, não cometeu nenhum mal. Olha a fé dele, aconteceu no coração desse cara. Então lhe disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse o ladrão que se converte aos 45 do segundo tempo, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Jesus dá uma resposta para esse cara. Dá uma resposta. Uma palavra de esperança para ele, queridos. Não tinha mais como, acabou. O cara está crucificado. Um cara crê e o outro não crê. E Jesus dá uma palavra. Ele fala assim, na minha Bíblia, nessa tradução, ele fala assim, Jesus, eu lhe garanto. Queridos, quem quer ouvir isso de Jesus, queridos? Eu lhe garanto. Queridos, o homem pode dizer isso muitas vezes, e talvez ele pode falar isso de maneira superficial, e talvez você já ouviu de muitas pessoas, eu lhe garanto algo. E essa pessoa, talvez seja o teu pai, a tua mãe, sei lá, essa pessoa, ela não conseguiu cumprir com aquela palavra que ele disse, eu lhe garanto. Mas Jesus olha para aquele cara, 45 do segundo tempo, ele está crucificado do lado de Jesus, mas ele crê quem Jesus é. E Jesus fala, eu lhe garanto, eu tenho uma palavra de esperança para ti, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, hoje mesmo você tem salvação, a partir de agora você é salvo, a hora que o teu espírito, queridos, a hora que o teu corpo morrer, o teu espírito vai para a eternidade comigo, você estará no paraíso, hoje mesmo. Queridos, imagine só uma coisa, é lindo essa terra, não é linda essa terra, irmãos? É ou não é linda essa terra? As coisas criadas não são lindas? Imagine o paraíso, como é que não deve ser, irmãos? Imagine como é que é o paraíso, queridos. Essa terra foi feita de maneira transitória. Vai vir novo céu e nova terra, diz a palavra de Deus. Mas Jesus olha para esse cara e fala, eu garanto um negócio para ti, vou te dar uma garantia aqui, hoje mesmo, creia nessa palavra, cara, hoje mesmo você vai estar num lugar que eu chamo de paraíso. Então aí a nossa mente, tão limitada, consegue imaginar algumas coisinhas ou não, queridos. É difícil para a gente imaginar o que o Pai, através de Jesus, chama de paraíso. Então, eu quero falar sobre isso, por quê? Porque a esperança, Jesus lança uma palavra de esperança para aquele cara. A esperança é uma das palavras mais fortes da fé cristã. Diz a Bíblia que nós vivemos por uma esperança.
Então a esperança é uma das palavras mais fortes da fé cristã. Então nós precisamos entender o que é esperança. Amém, queridos? Vocês entendem que Jesus está no madeiro, foi crucificado ali, mas ainda assim Ele está lançando palavras. Aleluia! E essas palavras foram transportadas por pessoas que receberam no seu coração. E essas palavras vêm sendo transportadas de geração em geração, de séculos e séculos, até chegar em Joinville, Santa Catarina, na rua Botafogo, número 377, queridos, para o meu e para o teu coração nessa manhã. Feche os teus olhos aí, Pai querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Aliás, Senhor, obrigado, Pai. Talvez essa palavra obrigado, talvez não, ela é muito rasa. É uma palavra muito humanizada para, Senhor, de fato definir o que é aquilo que Tu fizesse por nós. Mesmo, Senhor, Tu num sofrimento absurdo que ninguém aqui experimentou, ainda assim, Pai, Tu lanças palavras de amor, de perdão, de cuidado e palavras de esperança. Que nessa manhã nós possamos receber no nosso coração essas palavras de esperança que só Tu, Pai, podes lançar sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, eu quero falar com vocês sobre o que é esperança a partir da Bíblia. O que podemos definir sobre essa esperança? Romanos capítulo 8, versículo 24, se você quiser abrir, pode abrir lá. Romanos capítulo 8, versículo 24. Para a gente entender o que a Bíblia chama de esperança e para a gente entender o que de fato é esperança, tá? Ele vai dizer assim, ó: pois nessa esperança fomos salvos, mas... esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Paulo pergunta. Quem espera por aquilo que está vendo? Pois esperança não é aquilo que se vê, diz a palavra de Deus, queridos. Então nós precisamos compreender aquilo que Jesus está fazendo na cruz, e o que de fato é esperança para o cristão e para esse mundo caído. Nós precisamos consertar na nossa mente, no nosso coração, na nossa compreensão, o que de fato é esperança, porque muito provavelmente, por muitos anos, nós não entendemos adequadamente a esperança. Então eu quero falar com você, pois nessa esperança fomos salvos, diz essa parte A do texto. Por qual esperança é essa? Que esperança é essa? Queridos, é a mesma esperança que aquele ladrão foi salvo na cruz. Qual é essa esperança? Por qual esperança nós fomos salvos? Pela mesma esperança que o ladrão foi salvo naquela cruz. É por essa esperança que ele foi salvo. Pelas palavras de Jesus é que ele foi salvo. Ou seja, há esperança nas palavras de Jesus. Ou seja, a esperança está nas palavras de Jesus. E aquele ladrão foi salvo pelas palavras de Jesus, queridos, porque ele creu nas palavras de Jesus, ainda que fosse um cenário muito difícil de acreditar em alguém. Imagine você, querido, se o teu Salvador, se aquele cara com quem você tinha caminhado, aquele cara que as pessoas tinham entendido que seria o Salvador, mas muitos entenderam que seria o Salvador de um governo político. Imagine, esse cara está do lado de Jesus, eles estão crucificados e ele crê na palavra de Jesus.
Então há esperança, a nossa esperança está nas palavras de Jesus. Veja então o que Paulo fala nesse texto: a esperança que se vê não é esperança. Ou seja, Jesus não mostrou o seu reino antes para o ladrão. Ele teve que morrer crendo nas palavras de Jesus que ele ia para o paraíso. Você pode dizer um amém, queridos? Então esperança não está naquilo que nós vemos. Porque se fosse assim, Jesus tinha abrido já viu aquele portal que a gente vê nos filmes da Marvel? Como é que faz? Faz assim, abre um portal, né, querido? Já viu, né? O Doutor Estranho, já viu aí, abriu um portal daquele, e daí o ladrão da cruz olhou, é lá o reino, uhul! Então eu quero isso aí, Jesus. Não, queridos. Não foi assim que rolou o negócio. Jesus lança uma palavra para aquele cara. E o que acontece? Ele crê nas palavras de Jesus sem ver. E o que acontece? Aquele homem foi salvo pelas palavras de Jesus. Jesus não mostrou uma luz, Jesus não mostrou uma grande porta, Jesus não mostrou nada disso. Jesus lançou a sua palavra e ele creu nas palavras de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Ele tem as palavras de vida eterna. E aí a gente começa a entender o que é, queridos, a esperança, segundo o que a Bíblia diz para nós. Amém, meus irmãos? Então, o que nós já podemos aprender até aqui com Jesus e com Paulo, é que a esperança não se trata daquilo que nós vemos. Amém? Não se trata daquilo que nós vemos. Se aquele homem fosse esperar para ver e depois crer, como fez o outro homem, vocês lembram o que o outro homem falou? Se tu és então, desce daí e mostra para nós. O que esse cara quer? Ele quer ver. Ele quer ver. Mostra para nós então. Ele foi ver lá no inferno, ele está lá agora. Esperança não está baseada naquilo que nós vemos, queridos. Não é o pastor Jean que está falando, irmãos, é a palavra de Deus. Romanos, acabei de ler esse texto, Paulo está nos ensinando, Jesus está nos ensinando. Eu tenho certeza absoluta que se Jesus então fosse usar uma outra forma para salvar aquele homem, isso estaria registrado na palavra de Deus, mas não está registrado as palavras de Jesus. Então, esperança não está atrelado naquilo que nós vemos. Portanto, queridos, então, o nosso casamento não é uma esperança. A nossa empresa não é uma esperança. A nossa poupança não é uma esperança. Os nossos bens não são a nossa esperança. Tudo isso é muito bom. E tudo isso, queridos, é necessário para cada um de nós. Tudo isso é muito bom. Mas tudo isso não é a esperança. A esperança não está naquilo que nós vemos. A esperança nós só encontramos de fato nas palavras de Jesus, porque aquilo que Jesus fala é a total e verdadeira esperança para o ser humano. Nós precisamos ouvir a palavra de Jesus dizendo para nós, fica tranquilo, eu lhe garanto uma coisa, cara, eu tenho salvação para te dar. Foi o que aconteceu com esses irmãos aqui, entenderam isso no coração, entenderam em algum momento Jesus falando, fica tranquilo, eu tenho esperança para a tua vida. Sabe por quê, queridos? Porque a esperança que Jesus tem para oferecer, nesse momento nós não vemos, mas nós recebemos no coração e vivemos nela por fé. Então essas coisas são muito boas e são necessárias, mas elas não são a nossa esperança. Por quê? Porque tudo isso, queridos, vai envelhecer. Tudo isso daqui a pouco vai estragar. Sabe, essas coisas que a gente vê, tudo. Até diz a palavra que essa terra ela vai passar, esse céu e essa terra vai passar e tudo vai se fazer novo. Então, meus irmãos, a nossa esperança, a esperança da igreja,
A esperança daqueles que conhecem a Jesus não deve estar pautada, não deve estar apoiada naquilo que se vê. Tudo que nós vemos é bom. É bom. Meu casamento é bom, me ajuda, me sustenta, é maravilhoso. Viu a Thelma fazendo assim, meu casamento é bom, ela já se apresentou ali, aleluia, aleluia, aleluia. Amém, queridos. Mas tudo como eu falei, tudo isso vai passar um dia, nós vamos ficar velhinho. Vamos ficar velhinho, vamos morrer, né, gata? E aí a vida que segue, né? Mas nós queremos estar com a nossa vida pautada, queridos, naquilo que nós entendemos que são as palavras de Jesus para nós. E como nós sabemos, irmãos, o mundo, esse mundo secularizado, globalizado, diz a palavra de Deus que é um mundo caído. Não quero ser negativista e nem ser autocrítico, mas diz a palavra de Deus que esse mundo é caído, queridos. E não sei se vocês vão lembrar comigo, quando Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado pelo capa preta, pelo bicho, tem um dos momentos em que ele é tentado, ele é colocado no lugar mais alto e Satanás olha para todos os governos do mundo e ele faz uma declaração. Ele fala assim, ó, você está vendo todos esses governos do mundo aí? É tudo meu. É tudo meu. Tudo isso pertence a mim, cara. Se você se dobrar para mim, eu entrego todos esses governos para você. O que nós entendemos com isso, queridos? Por que esse sistema secular, ele é tão desigual mundo afora? Por que tanta ganância? Por que tanto egoísmo? Por que tanta miséria, ao mesmo tempo tanta riqueza? Por quê, queridos? Porque a gestão do sistema secular mundano está na mão do nosso adversário, o sistema. Mas diz a palavra que quando Jesus voltar, Ele vai governar essa terra por 1000 anos. Nós vamos experimentar um governo íntegro, um governo maravilhoso, um governo voltado para as pessoas, um governo, queridos, que vai fazer gestão olhando para cada um de nós com o cuidado do reino dos céus, com os princípios e valores de um outro reino que não é esse que nós vivemos. Então diz a palavra de Deus que esse mundo está caído. Esse mundo é caído. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer assim, ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Esses irmãos que desceram as águas, e eu, queridos, quando aceitei Jesus, antes de aceitar Jesus, era esse o meu estado. Eu estava morto nas minhas transgressões e pecados. Há 14 anos atrás eu estava assim. Essa é a realidade do mundo sem Jesus, queridos. É assim que funciona o mundo secular. Por isso que nós não podemos apoiar a nossa esperança naquilo que nós vemos. Por isso que nós precisamos apoiar a nossa esperança nas palavras de Jesus. Por isso nós estamos caminhando até a Páscoa nas palavras de Jesus, porque elas vão nos dar experiências, revelações profundas e vão nos levar a práticas mais profundas no nosso relacionamento com Deus. Porque é assim que o mundo está. Mas pela fé nas palavras de Jesus, nós podemos ter esperança, mesmo vivendo no mundo caótico, mesmo vivendo nesse mundo caído. Nós podemos viver nas palavras de esperança de salvação de Jesus, queridos. Jesus tem palavras de salvação para esse mundo caído. Por quê? Porque nós estamos recebendo a palavra de Deus. Eu e você estamos recebendo a palavra de Deus. E você pode tomar uma decisão, assim como esses irmãos tomaram hoje, eu e você. Se você está aqui e não tomou uma decisão por Jesus ainda, você tem uma oportunidade nessa manhã de tomar uma decisão por Jesus. E receber na sua vida as palavras de esperança, como você está recebendo nessa manhã, palavras de esperança.
Nós não sabemos se nós vamos hoje para o paraíso. Amém, queridos? Eu não sei. Eu espero que não. Eu espero que, dure mais, Anderson? Conversamos um pouquinho sobre isso, A gente quer viver. É lógico, quando a gente chega no 40, como diz o meu amigo ali, a gente já começa a fazer cálculo, Sidney? Pô, o cara chega no 40, cara? Ah, tá, Sidney. Não, tá certo, tá certo. Chega no 40, a gente começa a fazer cálculo já. Bom, cara, a média idade do brasileiro aumentou. Glória a Deus, aleluia, Mas a gente começa a pensar, queridos, e que bom que você está aqui, você está recebendo uma palavra de esperança para você. Jesus está lançando uma palavra de esperança para você. E você tem a oportunidade de dizer para Ele: eu creio que Tu és o Filho de Deus. Lembra de mim, Jesus. Talvez Ele espere essa oração tua hoje. Lembra de mim, Jesus. Lembra de mim, Jesus. Talvez, queridos, você está vivendo assim, e eu quero dizer para você, fale com Ele, abra o teu coração para essa palavra. São palavras de esperança, a verdadeira esperança está sendo lançado para você nessa manhã. A verdadeira esperança naquilo que nós não vemos, está aqui presente nessa manhã, que é Jesus, queridos. Nós não nos convertemos a uma religião, nós não nos convertemos a uma sensação, nós nos convertemos a uma pessoa, e essa pessoa tem palavras de vida eterna. Aleluia! E essa pessoa está aqui nessa manhã. Aleluia! Por isso, hoje é um dia de festa, queridos. Por isso que hoje é um dia de festa, porque os irmãos se lançaram nessa palavra de Jesus. Os irmãos que se batizaram se lançaram nessa palavra. Por isso é um dia de festa. Estamos aqui, queridos, presenciando aquilo que aqueles irmãos reconheceram nas suas vidas. Por isso é um dia de festa. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer assim para nós: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Ele regenerou essa turma hoje para uma esperança viva. Uma esperança viva. Irmãos, eu não sei como é que é isso para você, querido. Mas eu estava aqui no louvor, estava pensando, que coisa maravilhosa, porque eu sinto necessidade de estar aqui na presença de Jesus. Eu saio de casa porque eu quero. Eu saio de casa para vir para cá, para louvar Ele, porque eu sou atraído por uma coisa viva que está dentro de mim e fala: vem para cá, filho, vem para a minha presença, vem me adorar, vem me louvar, vem congregar comigo, filho, porque você está sendo mobilizado por essa esperança viva que está dentro de você. Queridos, a gente não vê, mas a gente ama. A gente não vê, mas eu tenho a minha vida transformada, sendo transformada há 14 anos. Isso é esperança viva. O que esses irmãos receberam nessa manhã é essa esperança viva. Por isso que eu digo, não é uma religião. É uma pessoa. O autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? O que é a esperança? A esperança não é aquilo que a gente vê. A esperança está nas palavras lançadas de Jesus. Ok, agora nós somos salvos. Tá bom, pastor, agora eu sou salvo, Agora, queridos, nós somos chamados, sou salvo, eu sou chamado a honrar e desenvolver essa nova vida que nós recebemos em Jesus. Eu fui salvo há 14 anos, mas eu fui chamado a desenvolver. Há uma forma de desenvolver. Ok, eu acreditei nas palavras de Jesus, mas eu não fui para o paraíso automaticamente, porque eu não estava 45 do segundo tempo. Eu tinha mais, 20, 30, 50 anos. Então, eu e você somos chamados a desenvolver essa vida baseada nas palavras de esperança que Jesus lançou para mim.
Amém, irmãos? Nós somos chamados para desenvolver, para crescer, para andar na direção da estatura do varão perfeito que é Jesus. Nós somos chamados a nos desenvolver para sermos mais parecidos com Jesus. Nós somos chamados para nos desenvolver, para ter reações mais parecidas com as reações que Jesus tem diante de conflitos, e diante de alegria, e diante de riqueza, e diante da pobreza, diante da miséria, diante da dor, diante da doença. Nós fomos chamados a nos desenvolvermos segundo a revelação da palavra de Jesus nas nossas vidas. Queridos, há crescimento para o crente. O crente, a pessoa em Jesus, a pessoa que acredita em Jesus, essa palavra crente está até meio, né? Falou em crente, todo mundo já quer correr, né? Meu, crente. As pessoas que se converteram em Cristo Jesus, queridos, essas pessoas são chamadas para se desenvolverem nele, para crescerem nele, para serem maridos melhores, para serem esposas melhores, para serem filhos melhores, para serem um empresário melhor, para serem um servo, um músico, um diácono, para ser, sei lá, uma pessoa melhor, para ser um profissional melhor, para ser um colaborador de uma empresa melhor. Como isso? Pelas palavras que essa pessoa recebeu na sua vida, as palavras que só Jesus tem. Se nós cremos e nos convertemos, prepare o seu coração, porque você não vai ser mais o mesmo, a não ser que você decida ser a mesma pessoa. Aí você pode ficar aí anos, querido, sendo o mesmo, mas Jesus tem maneiras de nos desenvolver como cristão, como seguidor dele. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Amém? Você entende? Nos convertemos, ok? Recebemos as palavras, ok? Não estamos no 45 do segundo tempo, ok? Então nós vamos nos desenvolver em Jesus. Aleluia! Vamos ser pessoas melhores, para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, queridos. Eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas, vós que roubava, não rouba mais. Vós que enganava, para de enganar agora, porque você recebeu uma nova vida e você vai ser mobilizado no teu coração, na sua vida, a ter desejo de parar com aquilo ali. Irmãos, isso é evangelho, queridos. Isso daí é a presença de Jesus na tua vida através do Espírito Santo. Isso é evangelho puro, evangelho simples, mas evangelho que transforma, que muda, que dá um impacto na vida do ser humano tão potente, que muda o caráter, muda a moral, transforma a vida. Se você era um fofoqueiro, você não vai mais ser fofoqueiro, queridos, por conta do impacto do evangelho. Se você era mau, você não vai ser mau. Se você continua sendo mau, tem que avaliar a tua conversão. Irmão, senão nós não estamos pregando o evangelho aqui. Eu recebi o evangelho há 14 anos atrás, e eu sei o que essas palavras de vida eterna fizeram e vão fazer na minha vida até o dia que eu subir para o paraíso, queridos. Aleluia! Isso é evangelho, irmãos. Nós estamos pregando o evangelho nessa casa de oração, nessa igreja abençoada, maravilhosa. Glória a Deus, não seremos mais o mesmo. Precisamos ser gratos e honrar a nova vida que nós recebemos em Jesus. Precisamos ser gratos, queridos, reconhecer isso, fazer festa. Por isso eu falei assim, dei um toque para o Juninho, para o Rodrigo. Falei, queridos, vamos chamar o maior número de diáconos para a gente estar nessa manhã aqui. Sabe por quê? Porque o alvo da igreja é isso daqui. O alvo da igreja é receber novos membros. Esse é o alvo da igreja, queridos. A igreja de Cristo existe para fazer discípulos de Jesus.
A igreja de Cristo existe porque discípulos vão fazer novos discípulos. É assim, é essa a nossa chamada, essa é a nossa vocação. A nossa vocação não é para ficar rico, nós vamos ficar assim abençoados. Muitos vão ficar abençoados, sim, queridos, porque o Pai prospera na vida daquele que é fiel com Ele. E eu vivo falando aqui, seja fiel com Ele, dê o teu melhor para você ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E eu digo porque eu experimento disso. Sou fiel com Ele nos dízimos, sou fiel com Ele nas ofertas, sou fiel com Ele na entrega do meu tempo para ofertar na vida dos outros, queridos, e eu posso contar aqui uma meia dúzia, queridos, de testemunho para você daquilo que o Senhor tem feito na minha vida profissional e econômica e financeira. Por quê? Porque a natureza dele é fiel, porque Ele é um Deus fiel. Então, queridos, precisamos ser gratos e honrar a nova vida que nós recebemos em Jesus. Honrar. Sabe o que é a honra, queridos? Você reconhecer. É o reconhecimento profundo do coração. Honrar. Há esperança de dias melhores por conta do novo nascimento. Há esperança de dias melhores por conta do novo nascimento. Você pode dizer um amém? Nasceu de novo, há esperança de dias melhores. Está difícil, queridos, está difícil. Tem hora que a coisa pega. Mas há esperança de dias melhores na tua vida por conta do novo nascimento. E se nada dá certo, nós temos o paraíso prometido por Ele. Então há esperança para aqueles que nasceram de novo. Há esperança. Assim como teve na vida daquele homem. Há uma paz que excede todo entendimento por conta do novo nascimento disponível para você. Pastor, mas está tudo... Queridos, há uma paz que excede todo entendimento, que só tem essa paz quem nasceu de novo. O mundo secular está aflito, está maluco, está desesperado. Por quê? Porque não consegue encontrar uma paz estável. A paz do mundo sempre é transitória. A paz do mundo no gráfico é isso aqui. Mas há uma paz que é sustentada pelo reino do Pai. Há uma paz que excede o nosso entendimento, que mesmo que um irmão esteja com câncer, mesmo que um irmão esteja na falência, ainda assim, queridos, ele consegue encontrar por conta do novo nascimento, uma paz que excede aquele entendimento na vida dele. Porque isso é mistério de Deus. Isso aí, queridos, só tem quem recebeu o Espírito Santo na sua vida por conta do novo nascimento. Quem acreditou nas palavras de Jesus, você acreditou nas palavras de Jesus, você tem uma fonte de paz. Só que nós precisamos parar um pouquinho, respirar, e permitir que essa paz comece a falar nos nossos ouvidos diante da aflição desse mundo. Amém, queridos? Os irmãos concordam comigo, sim ou não? Sim, queridos, isso aqui é palavra de Deus, irmãos. Há uma paz que excede todo entendimento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos viver algo novo todos os dias por conta do novo nascimento. Diz a palavra de Deus que as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas todos os dias. Você sabe o que é misericórdia, querido? Misericórdia é generosidade, é a salvação, é a graça. Todos esses atributos de Deus estão se renovando na minha vida e na tua vida a cada manhã. Irmãos, você sabe o que é isso, queridos? Todos os atributos do Pai estão se renovando na minha vida e na tua vida por conta de você ter entregado a sua vida para Jesus um dia, como fez os irmãos nessa manhã.
como fizeram os irmãos nessa manhã, e como fez você que vai assistir esse vídeo, essa gravação. Há uma misericórdia que se renova, irmãos. Você já parou para refletir de manhã sobre isso? Antes de sair de casa, lembre dessa palavra, o amor do Pai. Um amor incomparável, perfeito. Está se renovando, está se fazendo novinho para você a cada manhã. Queridos, mergulhe nessa revelação a cada manhã na tua vida e você vai viver algo novo todo dia. Mesmo que você tenha que enfrentar uma adversidade extrema, mas lembre de uma coisa, as misericórdias do Pai estão se renovando, estão se fazendo novo todo dia na sua vida. E isso é maravilhoso. Irmãos, isso é maravilhoso. Igreja, Evangelho Eterno, vamos crer nisso, queridos. Vamos andar nessa fé. Vamos andar nessa dependência, nesse amor maravilhoso. Em nome de Jesus. Mas como eu posso honrar essa nova vida que recebi de Jesus? Praticando a palavra, queridos. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si. Tá bom, pastor, me converti, como é que eu posso viver honrando esse Deus agora que me salvou? Como é que eu posso? Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você quer honrar, queridos, essa nova vida? Você quer honrar? Viva para Ele. Viva para Ele. Quem serve aqui nessa casa, levanta a mão. Quem serve? As pessoas que servem aqui. Irmãos, continuem fazendo para Ele. Não façam para a igreja. Não façam para mim. Se você fazer para mim, você não vai se retroalimentar. Você não vai aguentar. Façam honrando por aquilo que vocês receberam dele, que só ele podia dar. Eu não posso dar nada, eu sou apenas uma pessoa, instrumento para lançar as palavras do Pai sobre a tua vida, e você é instrumento para lançar as palavras do Pai sobre a minha vida. Então faça, honre, fazendo para Ele. Amém, queridos? Essa é a nova vida. Somos embaixadores do céu na terra, representantes do céu na terra. A vida cristã é uma demonstração poderosa. A partir de agora, a vida cristã, então, para o novo convertido, a vida cristã para os convertidos, a vida cristã é uma demonstração poderosa do estilo de vida de Jesus, capacitada pelo Espírito Santo. É o estilo de vida que vem da nossa relação com Cristo. Mas sozinho nós não conseguimos, nós precisamos do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, vai dizer para nós: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da sua verdade. Então agora o novo convertido, agora o convertido tem uma nova base estrutural de vida. É uma nova base que nós vivemos. Nossa vida agora tem como base outro tipo de sustento, queridos. Que gostoso que nós temos aqui a ceia, que bom que a gente tem o batismo e que bom que nós temos aqui irmãos convertidos há muitos anos. Porque essa é uma base estrutural para nós que se convertemos há muitos anos. A vida agora tem essa base, a justiça de Deus. Vivemos pela justiça de Deus, vivemos pela santidade de Deus e vivemos pela verdade de Deus. Você não vive pela justiça do homem. Você vive pela justiça de Deus, queridos. Essa é a base, esse é o novo chão,
É aí que a gente está pisando. Justiça de Deus, a santidade de Deus e a verdade. Essa é a nossa nova base. Devemos viver para cumprir os propósitos de Deus, assim como Jesus viveu. E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Agora nós vivemos para fazer a vontade do Pai. Nós não vivemos mais para fazer a nossa vontade. Vivemos para fazer a vontade do Pai. Queridos, e dentro da vontade do Pai, fica tranquilo que Ele vai também, Ele vai fazer também a nossa vontade, quando a nossa vontade se cruza, se encontra com a vontade dEle. E é assim que nós vamos viver. Amém, queridos? Amém? Amém? Então nós nos convertemos, recebemos as palavras de vida eterna e agora queremos viver honrando o Pai, honrando a Ele. Agora nossa comida, queridos, e a nossa bebida, primeiro deve ser fazer a vontade de Deus. Isso é muito chocante para vocês, irmãos? É muito chocante para vocês? Como é que é? Parece ser meio desafiador, né? Mas essa é uma cultura de reino, irmãos. E eu preciso pregar a cultura de reino aqui. Não é que você vai deixar de comer e beber, não é isso. Você vai comer comida, você vai beber, você vai fazer churrasco na sua casa, você vai receber os seus amigos, você vai viajar, você vai passear, mas a prioridade na tua vida, irmãos, a prioridade deve ser fazer a vontade daquele para o qual você se converteu. A prioridade da tua vida deve ser, irmãos, fazer a vontade daquele que resolveu o pior problema que você teria na sua vida, que é a salvação. Aquele homem que está lá pregado na cruz não tinha como resolver a situação dele. Tinha como resolver, queridos? Não tinha como resolver. Então, fazer e viver agora, nesse novo formato a partir da conversão, é viver para fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Então trabalhe isso no teu coração, queridos. Nós somos uma igreja que queremos facilitar para você, se a gente pode dizer isso. Tem muitos irmãos aqui que têm chamado na sua vida. Tem dons e talentos. Sabe o que nós fizemos aqui, queridos? Nós começamos uma escola de formação para novas pessoas e para aqueles que estão servindo na obra de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque nós queremos que você seja formado por Jesus como líder e como aquele que serve. E a igreja, então, sabe o que ela faz? Ela estende uma porta para você e fala: querido, você quer aprender com Jesus? Então entre. Por quê? Porque a prioridade dessa igreja, a comida e a bebida dessa igreja é fazer a vontade do Pai. Só que nós queremos fazer bem feito, queridos. Queremos fazer com zelo, com compromisso com Ele, respondendo aquilo que Ele fez por mim e por você naquela cruz. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Os irmãos então podem subir aqui, os irmãos do louvor, por favor. Amém, glória a Deus. Nós estamos encerrando a mensagem. Então nós fomos chamados para viver um novo estilo de vida após a salvação e levar as palavras adiante. Olha só que legal. Nós fomos chamados a viver um novo estilo. Nos convertemos, amém? Fomos chamados a honrar a Deus. Amém, queridos? Agora, querido, nós somos chamados para levar essas palavras de vida eterna que está na sua vida adiante. A botar dentro da nossa sacolinha, da nossa mochila e levar essas palavras adiante. Outras pessoas precisam conhecer as palavras de vida eterna através das nossas vidas. Através da tua vida, através da minha vida. Outras pessoas precisam conhecer. E nós fomos chamados para isso. Jesus vai dizer lá em João 17:20, minha oração
não é apenas por eles. Olha só, presta atenção. Presta atenção, queridos, porque eu estou trazendo para vocês uma vida que se converte, uma vida que vai aprender a honrar o Senhor, e uma vida que agora recebe um chamado no seu coração a levar adiante aquilo que ele está cheio, a levar adiante aquilo que ele está vivendo na sua vida, aquilo que Jesus fez na sua vida, aquilo que ele está convicto que é a sua salvação. Lembra que eu falei desse mundo caído secular, queridos? Esse mundo secular caído precisa receber as palavras de esperança que só nós temos no nosso coração. Só você que recebeu tem essas palavras. Se você for conversar com uma pessoa lá do mundo que não recebeu Jesus, ela pode ter assim palavras muito boas, ela pode ter uma inteligência avançada, ela pode ter assim coisas boas para te falar, bons conselhos para te falar, mas ela não tem as palavras de vida eterna. Ela precisa que eu e você, queridos, como igreja de Cristo, transportamos essa palavra maravilhosa até a vida daquele casal que está à beira de um colapso. Ela precisa, queridos, a sociedade precisa dessa palavra que Jesus falou para aquele homem. Eu lhe garanto, temos pessoas que nesse momento, irmãos, estão pensando no suicídio. Tem pessoas que nesse momento vão se entregar para as drogas. Tem pessoas que nesse momento estão vivendo num egoísmo fora do comum. Tem pessoas que nesse momento são soberbas. Tem pessoas que nesse momento, queridos, são más. Tem pessoas que nesse momento, irmãos, vão abandonar suas famílias. Tem pessoas que nesse momento, queridos, vão se entregar para uma religião satânica, diabólica. E nós precisamos, como igreja, pegar essas palavras de vida eterna que Jesus falou. Eu garanto para ti, Jean, eu te salvo hoje. Irmãos, nós precisamos, como igreja, levar isso para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos lares, queridos. Nós precisamos levar adiante. Essa semana, queridos, um grupo de mulheres aqui da igreja, apoiado pela irmã Célia, lá do Fátima, saíram daqui e foram lá, queridos, foram evangelizar umas mulheres carentes lá, reensinando elas a fazer trabalhos manuais, com a estratégia de ajudar a ter um recurso financeiro, a ter uma rentabilidade, mas como plano de fundo, meus irmãos, elas foram para lá para apresentar Jesus para aquelas mulheres. Uma igreja out, uma igreja para fora. Essa é a igreja do Evangelho Eterno, uma igreja para fora, que aponta para fora. Por quê? Porque nós somos chamados para fazer isso. Teu coração está cheio, por favor, querido. Se não está, abre o teu coração, deixa o Espírito Santo encher a tua vida com graça, com amor, com garantia de salvação nessa manhã. Eu tenho dúvida da minha salvação, pastor. Então abra o teu coração para que você possa ouvir nele. Eu lhe garanto hoje, meu filho. Eu lhe garanto hoje, meu filho. Eu lhe garanto hoje, meu filho. Eu te salvo hoje, meu filho. Escute isso no teu coração, abra ele, fala: Senhor, eu não ouvi ainda, então hoje de manhã você vai ouvir. Nós estamos aqui em volta da mesa do Senhor, e você pode abrir teu coração para ele nessa manhã. Nós fomos chamados para conduzir essa mensagem maravilhosa. Eu quero encerrar dizendo, queridos, escute só, nós não somos salvos apenas para escapar do inferno. Escute só essa frase. Nós não fomos salvos apenas para escapar do inferno. Isso é reduzir muito o Evangelho. Essa pregação onde o demônio está presente em tudo. Se tirar o demônio da igreja, acabou a igreja.
Se tirar o dinheiro da igreja, acabou a igreja. Aqui não é assim, queridos. Nós não fomos salvos apenas para nos livrarmos do inferno. Nós fomos salvos para saquear o inferno, queridos. É para isso que a igreja foi salva, para saquear o inferno, para que pessoas, elas não vão para o inferno, mas que elas vão para o paraíso com Jesus, conforme Ele prometeu para nós. Para a glória de Deus, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. E que nessa manhã, nós que recebemos as palavras de esperança de Jesus, possamos permitir que ela entre no nosso coração e que você se sinta chamado a transportar ela adiante. Aonde você for, que as pessoas possam ouvir através de você: filho, eu lhe garanto. Filho, eu lhe garanto. Que essas pessoas possam ouvir: filho, eu lhe garanto. Igreja, nós fomos chamados para levar essa palavra. Jesus crucificado, lançando palavras de amor para aqueles que estão embaixo da cruz. E eu e você somos essas pessoas. Filho, eu lhe garanto. Filho, eu lhe garanto que eu te salvo. Amém, queridos.